Recebendo aqui no Sistema Sagres de Comunicação, Dr. Marcos Egídio, ele que é gerente administrativo do Atlético, né? Faz parte ali da administração do time goiano, diretor administrativo do Atlético Goianiense, para a gente falar de um assunto muito positivo para o clube goiano, que mais uma vez termina aí uma temporada e publica um balancete com superávit, né? A gente já conversou em outras oportunidades, mas dessa vez um superávit histórico, né, doutor Marcos Egídio? Como é que vocês receberam esses números? O superávit, Natália, ele é como se fosse o lucro de uma empresa. O superávit é da mesma forma que o déficit, como se fosse um prejuízo que a empresa está tendo naquele momento. Então, a gente recebe com muita satisfação, né? Nós passamos essa informação aí, publicada hoje no jornal, e daqui a pouco estará no site do clube, mostrando toda a transparência, né? Mostrando toda a forma que o clube tem de gerir suas contas, e com muita satisfação mesmo. É um sonho realizado de chegar a um momento realmente que o clube chegou. Vamos parar por aí? É claro que não, mas a tendência realmente é a gente cada vez mais se aprimorar na gestão, na administração. Doutor Marcos, e por que o Atlético conseguiu ter, nesse último balancete, um superávit de mais de 30 milhões? Porque esse ano, que passou 2021, nós tivemos duas receitas de premiação no brasileiro. Nós tivemos receitas acumuladas de 2 campeonatos em função da pandemia. Então, ano passado, a gente estava com um superávit de 2 milhões e 600. Esse superávit, se ele tivesse no ano normal, realmente ele tinha atingido aí próximo da casa dos 10 a 12 milhões. E essa diferença entre 8 e 10 milhões de reais, ela foi acumulada nesse superávit de 2022. Então, foi por esse motivo, né, por estar recebendo receitas de 2 anos. E vocês planejam, em 2023, doutor Marcos, ter um superávit ainda maior do que foi esse ano? Eu digo assim, de 2022, né? A gente vai, em 2023 será publicado de 2022. Vocês esperam ter um maior do que foi desse de 2021? Não. Eu até te falei no começo em abril do ano passado, né, quando a gente havia publicado 2020, né, a gente imaginava que nós fôssemos chegar na faixa ali dos 14 milhões. Só que, em função realmente de ter duplicado a questão da pandemia, a gente espera realmente chegar com um valor bem abaixo já no próximo ano. Então, para deixar bem claro, né, doutor Marcos? Então, vocês receberam 2 cotas de TV e agora, para esse próximo ano, só uma, né? Exatamente. Por isso que a gente imagina que o nosso balanço vai ter um superávit menor no próximo ano, porém, como o nosso déficit está zerado, todo ele vai ser considerado como realmente superávit, ao contrário do que vimos seguidamente em anos anteriores, né, que a gente, de acordo com a lei do Profut, você era obrigado a baixar todo ano 10% do seu déficit. Do ano para cá, para esse ano, a gente zera o déficit e ainda continua com superávit positivo. E quais receitas o senhor poderia destacar também que foram importantes para o Atlético nessa temporada? Bom, a receita mais importante é a receita da Globo, né? A receita de televisionamento como um todo, né, é muito importante. Então, é o que a gente pode destacar, porque foi um ano que praticamente não houve comercialização de atletas, foi muito pouca, mas as receitas de televisionamento realmente não só para o Atlético, como para o futebol brasileiro como um todo, é o combustível, né, que alimenta os clubes. Então, mas a gente já imagina já para o próximo ano algumas receitas diferentes de televisionamento, né? A gente já tem hoje receitas vindo já de patrocínio, publicidades, placas, que já a gente acha que vai acrescentar talvez mais uns 20% até o final do ano, em relação ao ano passado. Mas não tem como deixar de falar que esse da televisão hoje é a receita mais importante que um clube tem, né, doutor Marcos? Exatamente, a receita mais importante que o clube tem e o futebol brasileiro não tem, então não pode deixar de falar. As premiações são boas, são muitos, né? Uma premiação ela pode representar muito para um clube,
no final de uma temporada. Como você vê, a gente recebeu 2 premiações na mesma temporada. Isso aí foi muito importante para nós. Doutor Marcos, olhando aqui o balancete, né, tem aqui receita de patrocínio, de bilheteria, direito de transmissão, negociação de atleta, tem aqui outras receitas, que foram mais de 5 milhões de reais. O que são essas outras receitas? Essas outras receitas foi uma parte, premiação da Sul-Americana e da Sul-Americana e são participações de patrocínios. Doutor Marcos, então, às vezes o torcedor pensa muito na parte do campo, né? O que é esse superávit, esse momento financeiro que o Atlético está vivendo, pode refletir dentro das 4 linhas? É o seguinte, como a gente trabalha com projeções, né? A gente trabalha com planejamento. Então, o que a gente tem planejado para receber em 2022 é o que o Adson vai gastar, proporcional ao que nós vamos receber com a folha de pagamento dos atletas e direito de imagem. Então, ele já tem uma planilha que ele sabe, e inclusive ele aprova, né? Ele nos passa para a gente também conduzir dessa forma, qual o valor ele vai ter para gastar com o futebol. Então, ele já tem esse planejamento. Então, isso reflete melhor, porque já vai ter um valor maior do que o ano passado para gastar com o futebol. Só que comparado ao todo no futebol brasileiro, a gente ainda vai ficar naquela lá embaixo, naqueles valores lá embaixo, lá nas últimas colocações em relação ao orçamento para o futebol, né? Porque a gente está comemorando aqui, sei lá, 30 milhões de superávit, isso é o que os grandes clubes gastam às vezes por semana, né? Gasta por quinzena, com folha de salário. Eu vi aqui, doutor Marcos, no balancete, né, que em 2020 o Atlético, com salários e encargos, gastou cerca de 13 milhões de reais. E aí tem direito de imagem, mais 3 milhões. Em 2021, esse número já cresceu, 24 milhões de salários e direito de imagem, mais de 5 milhões de reais. Isso mostra aquilo que o senhor estava falando, que com o passar dos anos, né, o Atlético vai poder investir mais no futebol? Exatamente. Esses valores, possivelmente esse ano não vai ser o mesmo valor do ano passado, né? Porque a gente vai ter um faturamento menor do que o ano passado, mas ele reflete no crescimento do clube. A tendência é que jogadores de maior nível vão chegando ao elenco. Isso aí o Adson sabe fazer muito bem, né? Conhece muito bem do mercado e busca jogadores até com preços menores que querem crescer, né? Então, esse é o trabalho que ele faz bem feito. Doutor Marcos, o Atlético teve superávit de 30 milhões. Significa que no caixa do Atlético hoje tem 30 milhões? Não, isso tinha em 31 de dezembro de 2021. Né? Esse é o valor que tinha no caixa. Né? Em função de tudo isso. Né? Claro que o ano já começou, nós tivemos um campeonato goiano deficitário, contratamos um time de Série A para jogar o Campeonato Goiano, então isso tudo teve um custo. Mas, com certeza, grande parte desse dinheiro está reservado para a segunda etapa do Brasileiro. Então, hoje tem 29 milhões e 900 mil na conta? Não, a gente não pode revelar o número de conta, né? O valor que tem em conta. Né? Quando a gente vai publicar o balanço essa semana do primeiro trimestre, você vai ter uma noção de quanto que a gente tem em conta. Doutor Marcos, mas no meio do ano, se o Watson quiser investir em algum jogador um pouco mais caro, tem condições nesse momento? Olha, tem. Ainda eu não vou te falar, eu não vou nem citar a questão financeira, né? Em relação à condição financeira, pode até ter esse momento, mas essa questão de investir em jogador depende de um conjunto de fatores muito grande. Não é só o quanto que o jogador ganha, né? A avaliação que a diretoria faz é muito mais profunda que isso, né? O Adson ele busca jogador que quer jogar e não jogador que quer ganhar dinheiro. Então essa é uma coisa que ele não vai mudar, né? Ele não vai endividar o clube, não vai gastar mais do que tem, e a tendência realmente é fortalecer a base do clube. A gente está cada ano liquidando as dívidas. A gente tem um projeto para
quitar o Profut agora, né? Esse ano, no máximo no próximo ano. Então assim, a gente tem que trabalhar com outros projetos também. E o Adson, ele sabe fazer muito bem o futebol. É claro que se precisar trocar um jogador que não tá querendo jogar, que não está interessado, que tá, assim, não está respondendo, é claro que o clube vai ter condição para isso, mas não é esse o objetivo. O elenco é muito bom, o elenco está dando resultado, e o que precisa, e não o que precisa, né? Quem sabe o que precisa é o Adson, mas o que eu tenho visto ele comentar é que ele ainda vai buscar alguns reforços no meio do ano para a gente fazer uma temporada mais tranquila. Quanto que faltou hoje para o Atlético quitar o Profut? O Profut nosso ele tá no balanço na faixa de 14 milhões de reais, né, que são dívidas de mais de 30 anos de clube. Quando em 2014 esse Profut ultrapassava 32 milhões, você vê que a gente vem quitando aí praticamente 1 milhão por ano, mas a gente pretende não em 10 ou 12 anos quitar o Profut, mas em 2 ou 3 anos no máximo. O restante daquelas outras dívidas quase não tem, né, doutor Marcos? Trabalhista, praticamente 2 ou 3 processos só para terminar. Doutor Marcos, o Atlético teve aí mais de 103 milhões, 13 milhões de receita, né? O que o Atlético espera de ter de receita nesse próximo ano? Nossa projeção ela vai ser em torno de 65 a 70 milhões esse ano. Doutor Marcos, se o Adson perguntar para a parte administrativa do Atlético, se precisar, qual competição o Atlético tem que priorizar, se tiver que priorizar uma? A parte administrativa e financeira do Atlético vai responder qual? Manter na Série A. Só. Essa é meu sentimento, né? Claro que se a gente passa mais uma fase na Copa do Brasil, você ganha dinheiro. Você classifica na Sul-Americana, você ganha mais um pouco de dinheiro. Mas manter na Série A hoje é tudo para o futebol brasileiro, mas não esse ano, Natália. O futebol está passando por algumas fases muito rápidas de transição, de transformação, e a gente precisa estar nela. Nós estamos vivendo aí um momento aí de possível criação da liga, né? Ela pode acontecer aí esse ano, o ano que vem. E quem estiver na Série A, nós não vamos estar aqui mais falando de 100 e poucos milhões de reais, igual a gente está falando aqui agora. Nós vamos estar falando de 200, de 300 milhões. Quem estiver por baixo, em último lugar na Série A. Então, é esse o nosso sentimento. Se precisar de priorizar, a Série A é o mais importante hoje. Doutor Marcos, essa, vamos dizer assim, entre aspas, tranquilidade financeira do Atlético hoje também contribui para que o time continue recebendo propostas, no caso ali da SAF, na hora de criar uma sociedade anônima e receber um parceiro, um investidor? Exatamente. Assim, contribuiu muito, até quando a gente não estava, né, nesse parâmetro tão positivo, mas agora os próximos investidores que chegarem, eles vão estar com uma outra perspectiva de investimento no Brasil. Não é só de pegar clubes de graça, né? É de investir realmente. Então, isso aí, esse grupo de clubes hoje que estão saneados, estão sendo saneados, eu acredito que vão ser os mais privilegiados em qualquer negociação. De concreto hoje, o que já chegou para o Atlético em relação a essa sociedade anônima? Todos os clubes que já foram vendidos, com exceção do Cruzeiro, todos os clubes que foram negociados, os investidores estiveram conversando com a gente. Não teve nenhuma proposta concreta, mas estiveram fazendo sondagem e conversando, né? Então assim, a gente pelas propostas que vinham sendo feitas, a gente não caminhou. A 777, o Grupo City, todos esses? Todos nós conversamos, nós fizemos contratos de confidencialidade, passamos balanços, nossos investimentos, nossas receitas, despesas, todos eles tomaram conhecimento. Só que eles preferiram outros clubes, né, que estão em estresse financeiro, precisam de resolver suas contas de imediato, e nós respeitamos muito e gostamos muito, inclusive, também de ser visitados. E acreditamos que isso vai continuar acontecendo, porque quem chega vai procurar 2, 3, 4, 5 clubes, e nós sempre vamos estar na lista de um deles. Como é que foi essa conversa com o Grupo City? O que eles queriam, por exemplo, do Atlético? A maior dificuldade
a maior dificuldade que a gente está colocando na mesa realmente é a gestão, né? A gestão, a gente não abre mão da gestão. Então, todos os investidores que chegam, eles querem ter a gestão em mãos. A gestão a gente não abre mão. Então, esse é o momento mais difícil, mas vai haver investidores que querem ter resultados financeiros com a nossa gestão. O próprio John Textor, uma das condições deles era essa, que a gente continuaria na gestão. John Textor, não sei se você sabe, é do que comprou o Botafogo. Mas, em determinado momento, ele percebeu que o Botafogo era melhor. Havia uma condição melhor para ele. E a gente continuamos amigos, vamos falar assim. Então, do Textor, ele aceitou essa questão da gestão do Atlético, mas outras situações que acabaram não dando certo. Exatamente. E questão comercial, né? Então, a gente entende que foi mais importante para o investidor, no caso dele.